Bem-vindos ao Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre um tema maravilhoso, sobre o cristianismo primitivo, o início do cristianismo no mundo. E, em particular, vamos estudar uma das obras psicográficas mais importantes da história do espiritismo, pelo menos no Brasil e acredito que no mundo, que se chama A Grande Espera. Antes disso, conte pra gente, Vitória, o que é que você mais gostou desse livro? Eu adorei a parte que fala dos essênios, eu gostei da organização deles, gostei da relação entre eles, eu achei muito bonito. É um dos aspectos reveladores da obra, porque a gente tem pouca informação como de fato foi a vida dos essênios, né? Inclusive tem uma discussão meio desatualizada, mas ainda tem, se Jesus foi essênio, se Jesus não foi essênio, por quê? Porque o Evangelho, os ensinos do Cristo são muito parecidos com o ensino dos essênios. E aí algumas pessoas começaram, a imaginar que, será que Jesus não foi estudar com os essênios por conta da semelhança dos ensinamentos? Mas a obra deixa isso bem claro e nos próximos programas a gente vai poder explicar isso, com muita calma, com muita lógica. Essa relação do Cristo com os essênios. De fato, houve uma relação muito próxima, mas Jesus não foi um estudante essênio, não foi um iniciado essênio. Até porque, como um espírito muito mais evoluído, ele não precisaria disso. O que ocorre é que os essênios também eram evoluídos, por isso tinham ideias parecidas com Cristo. Mas a gente depois vai explicar isso com bem mais calma. Hoje, uma das coisas que eu acho importante a gente falar é mostrar como é que essa obra surgiu, como foi o processo de psicografia dela. Porque é uma obra que traz muitas informações importantes, inclusive do próprio Cristo. Como é que foi essa relação, como era a postura do Cristo em relação aos essênios. Tem alguns diálogos muito preciosos do Cristo, de Jesus de Nazaré, ainda adolescente. A primeira assembleia, O primeiro encontro, quer dizer, esse livro ele tem um relato do primeiro encontro do que o Cristo fez com um grupo, a primeira assembleia, a primeira pregação, a primeira reunião do Evangelho no mundo, foi de Jesus com os essênios, antes dos apóstolos. E é muito interessante que a obra resgata um pouco do que Jesus falou para eles. E quando eles se encontram, Jesus se encontra lá com Lisandro, com eles. É um abraço. Ai, quanto tempo que eu não lhe vejo. Depois nós vamos aprofundar esse encontro, como é que foi. Muito bonita, muito bonita. Que é uma das passagens mais belas do livro. Agora vamos ver como é que essa obra foi psicografada. Essa obra foi psicografada entre os anos de 1955 e 56. Primeiro, quem é a médium? Corina Novellino é a melhor biógrafa, quer dizer, a pessoa que escreveu o livro mais completo sobre a vida do Eurípides. É uma pessoa que conheceu Eurípides quando Eurípides estava encarnado e foi a continuadora do Eurípides, uma das continuadoras, uma das principais continuadoras. Então, é uma pessoa que de fato tem uma intimidade, uma proximidade com Eurípides, com a vida dele, viveu em Sacramento, a mesma cidade que Eurípides. E era uma pessoa do convívio do Eurípides, embora tivesse uma diferença de idade, ela fala que ela tem lembranças do Eurípides encarnado ainda, e ela continua o trabalho dele. E o interessante é que ela conta que quando ela começou a psicografar, ocorreu fatos bem interessantes. Um dele é que a tia Amália, que foi a secretária do Eurípides, então estamos falando de pessoas bem próximas de trabalho, de convívio do Eurípides, da família espiritual do Eurípides. Na reunião, quando Corina Novellino estava psicografando, a tia Amália achou estranho porque ela que tinha uma evidência muito boa, o fato era esse, ela não conseguia identificar a entidade que estava escrevendo o livro. Ela só via uma mão tocando no ombro da Corina Novellino. E ficou aquela coisa, que coisa estranha, não consigo ver, porque é que o espírito não aparece, o que é que está acontecendo, eu vejo os outros com facilidade. Ficou essa situação. Receberam o primeiro capítulo do livro, que é o início da história do personagem Marcos.
E foi interessante que o Chico Xavier, que morava nessa época em Pedro Leopoldo, né, distante de Sacramento, depois ele muda para Uberaba, que é próximo a Sacramento, ele recebe espontaneamente uma mensagem do Emmanuel, né, dizendo, apoiando aquele trabalho, incentivando elas a continuarem a psicografia, que ele também estava, né, assim, dando um apoio espiritual e moral. Eles trocavam cartas, né, o Chico e a Corina? Isso, eram amigos, né? E aí o Emmanuel aproveita e manda uma carta. Eu vou ler aqui só um trecho interessante de como foi. Então, depois disso, eles ficaram mais, digamos assim, né? O medo passou. Né? Porque o medo atrapalha muito o trabalho mediúnico. Então, o medo passou. Não. Se o Emmanuel, espontaneamente, através do Chico, né, disse isso, e o primeiro capítulo não tem nada estranho, tiveram mais disposição. E isso, obviamente, facilita a recepção, né, do livro. E aí ela fala o seguinte: ante a inesperada da notícia, né, essa notícia do Emmanuel, pusemos-nos a chorar de alegria, sentindo a responsabilidade do compromisso assumido. E é interessante que nesse comunicado o Emmanuel fala que quem está escrevendo o livro é o Eurípides Barçanufo. Eles não tinham visto o Eurípides ainda, né? E o Emmanuel disse: não tenha medo, quem está escrevendo o livro é o Eurípides, e continue. Decorriam os meses, cada vez nos sentíamos mais empolgadas pelo trabalho. Quando surgiram as primeiras páginas que se relacionavam com as estruturas sociais e educativas da vida essênia, no sul da Judéia, o assunto era completamente estranho ao pequeno grupo, e de tal modo envolvíamos na projeção mental do autor espiritual que as paisagens, os locais, as pessoas, tudo tornara-se-nos extremamente familiar. Eu estou lendo um trecho do início do livro, né, do prefácio. Então, olha que coisa interessante, quer dizer, eles viam, Eurípides projetava as imagens. E algo mais interessante, Tia Amália habituara-se a solicitar-nos todas as vezes que concluíamos os trabalhos mediúnicos da noite: não leia o capítulo, antes que eu descreva os quadros e cenas que me foram mostrados. As descrições de Tia Amália coincidiam de modo perfeito com as narrativas recebidas por nós. Então, olha que processo interessante, né? Quer dizer, olha a preocupação da espiritualidade superior de criar uma estrutura de trabalho em que todos se sentissem amparados, apoiados e que se evitassem erros. Né? Eurípides começa a escrever, não se identifica. Emmanuel, através do Chico, diz, né, que continue o livro e que o autor espiritual é o Eurípides. Depois, Eurípides, além de psicografar, porque até então a Tia Amália não estava vendo nada, não estava vendo nem o Eurípides. Depois, o Eurípides começa a mostrar para os participantes as cenas do livro. Né? E aí você tem um controle de 2 médiuns, pelo menos. Né? Um médium vê, outro médium psicografa. Depois junta as informações. Obviamente não é um trabalho para qualquer grupo mediúnico. Tem que ser pessoas com afinidade, né? com mediunidade e com a ética de vida, que as duas não precisa dizer que tiveram de sobra. E o vínculo com tudo, né? E aí a gente já pode pensar que possivelmente, provavelmente elas tiveram, né? Quem sabe foram algum personagem do livro, tiveram envolvida na história. Isso é uma ideia minha, mas tem uma ideia também do Chico Xavier que é interessante. Francisco Cândido Xavier, após a leitura da primeira parte do livro, afirma-nos que Eurípides aparece nessas páginas como um de seus personagens. E aí é uma informação muito interessante para a gente, né? Porque depois a gente vai sabendo que os personagens principais dessa história são figuras de destaque no movimento espírita. Muito curioso isso, né? Quer dizer, eles estiveram encarnados junto com o Cristo. E agora, no século passado, no século XIX, no século XX, no início do Espiritismo no Brasil, eles voltam e reencarnam. Vamos revelar logo quem são, quem é quem. Tem 3 personagens no livro, né? Tem Lisandro, que é o nosso querido Bezerra de Menezes.
que é o chefe espiritual da seita dos essênios. Temos o Marcos, que é o Eurípides. E por isso o nome Grupo Marcos, né, uma homenagem a essa encarnação de Eurípides. E temos o Josafá, que é Caibar Schutel. E aí nós vamos esses 3 personagens. Provavelmente tem muitos outros que reencarnaram, mas que a gente pode afirmar com certeza são eles, né? Foi uma informação que o Chico Xavier deu, outras pessoas confirmaram e os nossos amigos espirituais, né, também confirmaram isso já. E aí mostra essa relação profunda entre Bezerra e Eurípides. Para quem já leu algum livro sobre Eurípides, ou o livro do Grupo Marcos, meu amigo Eurípides Bassanufo, vai ver que por isso não é à toa que diariamente Bezerra de Menezes psicografava centenas e centenas de receitas mediúnicas pelo Eurípides, quer dizer. Já tinha essa relação de outras vidas de colaboração entre eles. Há 2000 anos atrás eles já eram espíritos extremamente afins. E curiosamente os essênios trabalhavam com o quê? O grupo do essênio, historicamente, ele é conhecido por 2 práticas muito fortes. A educação que eles tinham, né, uma educação espiritualizadora, e o cuidado com o corpo, né, a saúde. Verdade. Eles atendiam as pessoas do povoado, eles faziam remédios caseiros, remédios de plantas, remédios de ervas, para atender as pessoas. E aí, não estranha, né, Lisandro Bezerra de Menezes vinha por meio de Marcos Eurípides fazer receituário mediúnico. Também não estranha Bezerra de Menezes ter sido médico. E Eurípides ter sido homeopata e só não seguiu a medicina porque queria cuidar da mãe. Então a gente começa a ver que essas afinidades, né, não são por acaso. E aí a gente vai estudar esse livro, essa obra, mostrando passo a passo, trazendo um pouco de algumas pesquisas históricas e principalmente mostrando os bastidores do nascimento do cristianismo. Porque erroneamente a gente tem a ilusão de que só foram os apóstolos que ajudaram na difusão do cristianismo. E segundo esse livro ensina, e faz todo o sentido, o grande grupo que difundiu o cristianismo no primeiro século com Jesus foram os essênios. E o nome do livro revela muito, porque os essênios já sabiam que Jesus iria reencarnar. Eles estavam esperando, a grande espera. A espera do Cristo, exatamente. Então eles já têm uma vida de preparação espiritual para que quando a grande estrela, como eles chamavam o Cristo, nascesse no mundo, eles poderem auxiliar na tarefa do Cristo. Isso antes dos apóstolos, antes de Jesus convocar os apóstolos. Antes dele nascer, né? Antes do Cristo nascer, eles já sabiam. Quer dizer, antes do Cristo reencarnar, eles já estavam esperando. Né? E aí a gente vai ver o papel desses 3 personagens, que é muito bonito. Né? Lisandro como preparador do grupo, Josafá, que é o essênio responsável de investigar no mundo conhecido informações sobre a grande estrela, né? E Marcos, o adolescente, né, que vai seguir o Cristo e vai morrer pregando o Evangelho na cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu. E isso não é por acaso. Mas esses aspectos a gente vai explorar cada vez mais no livro, e aí a gente vai entender melhor, inclusive, a vida de Eurípides, que foi dedicada a quê? À saúde e à educação. Né? Eurípides vem agora fundar o primeiro colégio espírita do mundo, em Sacramento, o Colégio Allan Kardec. Então vai ser um livro que a gente vai poder conversar detalhadamente sobre essas relações, né? E a gente vê que o trabalho da espiritualidade não é de improviso. O espírito escolhido para fundar o primeiro colégio espírita do mundo foi um essênio que se preparou para a vinda do Cristo, né? que há 2000 anos já sabia o que significava uma educação espiritualizadora e que morreu pregando o Evangelho na cidade que o Cristo nasceu. Na cidade de vida do Cristo não nasceu. Há pesquisas históricas, tem alguma polêmica ainda, mas a cidade em que o Cristo viveu, né, possivelmente nasceu, mas não é o mais importante.
e a cidade do Cristo, né? Não por acaso ele se chama Jesus de Nazaré, quer dizer, o Jesus que nasceu em Nazaré, como era comum, né? Quando a gente fala Paulo de Tarso, é o Paulo que nasceu na cidade de Tarso. Quando a gente fala Jesus, estamos falando, né, de Nazaré, da cidade em que ele nasceu e viveu. Bem, esse é o nosso convite, né, para que nos próximos episódios a gente possa conhecer esse livro maravilhoso. Quem não leu e puder, leia. É um livro publicado pelo Instituto de Difusão Espírita e que vale muito a pena. Talvez seja um dos livros que tenha mais informações que eu conheço, na verdade, o único, para ser sincero, falando de livro, não de mensagem, que traz informações sobre os essênios e sobre o Cristo. E não só como um livro que traz informações, mas também traz muito aprendizado para a nossa própria vida. Ele, Nossa Senhora, ele é muito legal, muito educativo, renova a sua fé, renova as suas esperanças e faz a gente ter tanto interesse, sabe, que a gente começa a pensar de uma forma completamente diferente, conhecer mais. É muito bom mesmo. E quem gostou do Eurípides, né, quem já leu o Eurípides, vai ver que há 2000 anos ele já era, né, um espírito, uma pessoa fascinante em termos de compreensão da vida. Me despeço, desejo para vocês uma ótima semana. Agora a gente vai ler o Evangelho. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e suficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caráteres e das aptidões, que, supondo possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Pai amado, ajuda-nos na caminhada da vida. Dai-nos força, coragem, para que possamos seguir sempre no caminho certo, que possamos seguir a Tua vontade. Amém. Queridos amigos, que a mensagem do Cristo seja vida em vossos corações. Os essênios, de lembrança tão cara a todos nós, são um grupamento de espíritos que optaram na primeira hora a se tornarem verdadeiramente cristãos. Abdicaram da riqueza do mundo, pois sabiam o valor da verdadeira riqueza espiritual. Esqueceram cargos e posições, herança e status social, para terem uma vida simples e tranquila, porque sabiam desde já que apenas um coração em paz é capaz de servir aos propósitos do mais alto. A grande estrela esperada por esses corações convocou-os abertamente a servir a humanidade e com alegria aceitaram este trabalho que continua até hoje. Aos espíritas que sabem da imortalidade, essa informação é de fácil aceitação. Continuamos a tarefa.
laboramos no bem. E imensa é a alegria em saber que a cada século o nosso coração se aproxima do coração do Mestre Supremo da humanidade. Jovens espíritas, entendei com a mensagem deste livro. É preciso começar cedo no trabalho do bem, pois, não por acaso, o Cristo opta por encontrar com o adolescente Marcos para marcar a história do mundo, para que os jovens e os adolescentes não se sintam abandonados do convite divino. E é esse adolescente que tão fielmente seguiu o Cristo no mundo e em todas as encarnações seguintes, que dirige o nosso grupo de sua esfera de ação. Sejamos nós corajosos o suficientes para permitir que seu exemplo mova todas as barreiras que nos distanciam da grande estrela. Pois esse encontro de Marcos com Jesus é também o convite do vosso encontro, adolescente e jovem amigo, com o Consolador que age em nome do Mestre. Estamos empolgados com as reflexões que iremos fazer sobre esse livro. E desde já, para aqueles que lerem com carinho e atenção esta obra maravilhosa de Eurípides Barçanufo, nos colocamos à disposição para falar de nossas experiências como é sempre, porque é desejo do Mestre que a verdade e o amor sejam propagados, para que se finde, de uma vez por todas, a miséria moral e espiritual deste mundo, que há tantos milênios é beneficiado com o esforço incansável deste grupo de espíritos que na época do Cristo chamou-se Essênio. Muita paz.